Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então notem, a introdução do Evangelho de João é muito parecido com a introdução da Epístola de João, a primeira Epístola de João. Mas qual a distinção entre esses dois livros? Seu Evangelho revela que ao crer em Jesus, o homem recebe a vida de Deus. Vamos ler o capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o Evangelho de João nos revela que ao crer em Jesus, o homem recebe a vida de Deus. Recebe o próprio Deus. Recebe a pessoa do Senhor Jesus. Bom, e a epístola? Se a gente se recordar dos 4 versículos do primeiro capítulo da primeira epístola, você vai ver que essa experiência, essa narrativa do Evangelho de João se aprofunda na epístola. Por quê? Porque a epístola vai trazer para nós uma experiência com o verbo da vida. Uma experiência com a palavra da vida. Senhor Jesus. Quem é a palavra da vida? É o Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de João. Amém? Agora notem qual é a definição, o ponto principal da epístola. A primeira carta revela que os que creram participam da comunhão divina para a edificação. Enquanto o Evangelho nos faz crer no Senhor Jesus para recebê-lo como vida, na epístola, essa vida nos introduz na comunhão da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tendo comunhão no ensinamento dos apóstolos, que é a palavra da vida, que nos fez ter comunhão uns com os outros. Daqui a pouco eu vou sentar e nós vamos fazer pequenos grupos para ter o quê? Comunhão nesse ensinamento, comunhão nessa palavra da vida, comunhão que faz com que a vida circule e as nossas experiências aumentem cada vez mais. Porque eu sozinho aqui sou insuficiente para traduzir tudo que a igreja precisa. Então por isso que nós precisamos uns dos outros. Essas comunhões em pequenos grupos é para que a nossa percepção acerca da luz que o Senhor quer nos dar aumente cada vez mais e atenda de maneira individual às nossas respectivas necessidades. Isso é a comunhão da vida. E essa comunhão da vida, se tornando regular, constante, vai produzir o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então é imprescindível a nossa comunhão uns com os outros. Aí eu coloquei assim na luz, que eu recebi da palavra. O Evangelho de João me revela que ao crer em Jesus, o homem recebe a vida de Deus. A primeira epístola de João me revela que os que creram participam da comunhão divina para a edificação do corpo de Cristo. Qual a direção que eu recebi? Participar da comunhão da vida divina para a edificação do corpo de Cristo. A admoestação que eu extraí: não se distrair da palavra da vida que nos introduz na comunhão da vida que resulta na edificação do corpo de Cristo.